Hoje vamos conhecer a ABEFC, que é a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, que atua em iniciativas que se baseiam nos princípios fundamentais para uma nova economia. Mas o que será essa nova economia? Vamos conhecer agora na reportagem. Uma proposta econômica que aponta mudanças nas várias relações sociais, passando também pela igreja. Assim pode ser definida a economia de Francisco e Clara. Ela foi um chamado do Papa Francisco em 2019, em 1º de maio de 2019, onde ele conclama os jovens, economistas, a sociedade civil do modo como um todo, para estarem construindo uma agenda a partir de um outro paradigma econômico. E quando a gente pensa nesse chamado do Papa Francisco, o grande destaque que a gente dá é na centralidade da objetividade da relação econômica. Então, esse é o primeiro elemento, onde que a vida esteja no centro das relações sociais. No dia 1º de maio de 2019, o Papa Francisco ele ofereceu uma carta para o mundo inteiro, convidando jovens economistas de até 35 anos, a reanimar a economia. E aí, nos seus lugares de ativistas, de empreendedores, de acadêmicos, convidou todos os jovens do mundo inteiro a aceitarem esse chamado para construir outras bases de sociedade mesmo. Então, a partir dos seus lugares, não só especificamente da economia, mas com a inspiração das encíclicas que tanto nos impulsionam, a Laudato Si, a Fratelli Tutti, a Evangelii Gaudium, construir esse novo jeito de ser no mundo. Inicialmente, a proposta do Papa Francisco trazia apenas a referência a São Francisco. A inclusão da santa veio do Brasil. Clara é uma inserção brasileira, hoje é usada em outros lugares também, mas o grande chamado mundial é para a economia de Francisco. E aí a gente coloca aqui Clara para dar um rosto latino-americano, dessa caminhada, inclusive eclesial, que é muito popular, que é muito coletiva, que é de roda de conversa, que é de ciranda, que é de movimento social. E tudo isso está contido ali em Clara, que para a gente é muito importante chamar, então, de economia de Francisco e Clara, Além da relação com o mercado, a economia de Francisco e Clara apresenta um cuidado maior com a vida e a casa comum. A primeira diferença de destaque da economia de Francisco e Clara é a perspectiva. A perspectiva é do cuidado da vida, do cuidado da casa comum, cuidado do planeta. Em nosso país, a economia proposta pelo Papa Francisco ganha um novo nome: a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. A gente tem, por exemplo, um grupo de trabalho que é só com entidades nacionais, que reúne pessoas, pensadores da economia solidária, da Unicatadores, da Unicafes, de cooperativas, cooperativas de crédito, mas também cooperativas de produção agrícola, de produção agroecológica. A gente repensa todos os formatos, Como que a gente pode sair de uma monocultura que é só de exportação, que, muito embora a gente veja tantos números aí que nos enchem os olhos do agronegócio, Como fazer com que a gente também cultive a agricultura familiar, Como fazer com que a agricultura também seja urbana? E aí, em outras perspectivas, como discutir políticas públicas que possam pensar orçamentos participativos, que possam pensar outras formas de crédito, outros modelos de banco, que não seja só colocando juros e mais juros em cima da cidadã e do cidadão, mas que também sejam um modelo de pensamento cooperativo. Um convite para todos nós, aqueles que se comprometem e que querem esse relacionamento. Um olhar de ajuda para aqueles que mais precisam. É interessante a gente olhar que o chamado do Papa Francisco, ele está em diálogo com o que o próprio Papa Francisco vem desenvolvendo no seu papado. Então, se a gente for pegar aí ao longo desses últimos 10 anos, a encíclica Laudato Si, a Fratelli Tutti, o encontro do Papa em 2015 com os movimentos sociais, visa chamar uma outra forma de relação econômica. Então, o chamado foi do Papa Francisco, mas ela não é uma agenda apenas
direcionada ao campo eclesial. Ela é uma agenda que conclama a construção de outros sujeitos políticos, de outros sujeitos que estejam, né, em diálogo e em comprometimento com uma outra forma de relação econômica. Mas o chamado principal foi do Papa, ele lançou a agenda, mas o papel e o desenvolvimento dessa economia de Francisco se dá a partir dos movimentos sociais, das organizações que atuam com aqueles mais vulneráveis, né? Os chamados canteiros da esperança, que o Papa Francisco tem aí também chamado. E o quanto é bom e importante a gente ver jovens, né, como a gente viu nessa reportagem aí, envolvidos e preocupados com a economia do mundo, do Brasil. E ainda sobre esse assunto, a gente vai falar agora, ao vivo, com o Eduardo Brasileiro, que participa da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara e é pesquisador da PUC Minas. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, Keise. É um prazer estar aqui com vocês e também ter visto essa bela reportagem que vocês prepararam. Eduardo, a CNBB ela realizou uma análise na conjuntura econômica que ela é intitulada Precisamos Falar sobre Outra Economia, com destaques da economia de Francisco e Clara. Eu queria que você fizesse uma análise desse assunto. Maravilha, Keise. A Conferência dos Bispos do Brasil deu um grande presente para nós, que o Grupo de Análise de Conjuntura, que é um grupo que reúne professores das universidades católicas do Brasil inteiro, reuniram para fazer uma análise da nossa economia. Quem nos assiste sabe, e nós também, que a economia não está num momento tão vigoroso ou com tantas boas promessas. Nós viemos e passamos por um processo de dificuldade econômica no sentido de para onde vai a economia. O desemprego diminuiu, nós estamos combatendo a fome, mas e agora? Para onde nós estamos caminhando? Então, esse documento que os bispos tiveram em mãos, produzido por esses professores, a análise de conjuntura sociopolítica, fala justamente sobre como nós podemos ver a economia de uma maneira diferente, apontando 3 caminhos. O primeiro é de superação dessa ideia nossa de desenvolvimento, desenvolvimento como crescimento. A gente vive num país de profundas mazelas, mas as mazelas devem ser superadas combatendo o enriquecimento muito maior de alguns que drenam a economia que deveria ser partilhada por todos. Então, essa primeira ideia de desenvolvimento tem que ser centrada numa maior partilha da nossa economia, das grandes riquezas, com os mais pobres. O segundo é a lógica do neoliberalismo, o que a gente chama de individualismo cada vez maior, que coloca empresas na frente de vidas, que coloca lucro na frente das pessoas, e centrarmos uma economia para a vida, para o cuidado, e que a prioridade, seja do Estado, seja das empresas e seja das pessoas nas suas comunidades, seja a garantia da dignidade da vida de todos. E, por fim, esse documento fala sobre a importância de um Estado que esteja a favor da vida. E esse a favor da vida é dando cada vez mais democracia para que os bairros, as comunidades, comecem a pensar da economia local. Então, essa é a nossa tarefa enquanto economia de Francisco e Clara, mostrar para onde está indo a economia, fazer um letramento, uma educação econômica que nos aponte, isso é imposto, isso é o que eu gasto, isso é o orçamento do bairro, e o que nós temos de fazer para melhorar a nossa vida local. Então, é uma organização melhor dos horizontes que nós temos para a economia como um todo do nosso país. Eduardo, eu vi que tem 10 princípios e os 10 princípios estão interligados, né, em relação à ecologia integral. Fala muito sobre essa questão da integralidade, né, integralizar todo mundo. Como você falou, até as pessoas com poder aquisitivo menor. Como que seria feito isso e qual o prazo que vocês dão para uma mudança na economia? Sendo otimista, né? Sendo otimista e olhando, sobretudo, um prazo que provoque o nosso povo a pensar, né? Nós não temos mais um prazo tão otimista no sentido ecológico, né? Nós estamos vivendo um grande desastre climático que está provocando na vida humana o risco da nossa extinção. E é o risco da extinção humana, não do planeta. O planeta seguirá com os outros seres vivos que sobreviverem a essas grandes catástrofes, né? Mas humanos não. A nossa civilização não resistirá, porque essa civilização é baseada
num lucro, num crescimento econômico muito grande e que está destruindo toda a nossa volta. Quem nos assiste sabe disso. Agora, o que nós devemos fazer? Os 10 princípios da economia de Francisco e Clara não são uma receita perfeita. Eles são, na verdade, uma inspiração. Entender ecologia integral, entender o desenvolvimento humano integral, as alternativas ao modelo capitalista, construção de bens comuns, as periferias, a educação, os movimentos populares, todos esses são estratégias, inspirações para que nós, como um todo, consigamos organizar as pessoas para que elas pensem que é preciso cada vez mais construir redes nas nossas paróquias, nos nossos grupos de oração, que estejam conectadas aos problemas do nosso território. E o território é nosso bairro, é nossa cidade. Então, é preciso pensar. Então, o prazo que nós temos é essa década. Até 2030, nós precisamos organizar cada vez mais as igrejas, as comunidades nossas, para que pensem projetos econômicos solidários e ecológicos. Ou seja, como produzir a economia solidária? E aí, a economia de Francisco e Clara explica como funciona a economia solidária. Como produzir um banco comunitário para gerar crédito na comunidade, superar o desemprego, geração de renda. E aí nós trabalhamos isso. Como desenvolver agroecologia para cada vez mais termos um alimento de qualidade na nossa comunidade. E quando eu falo comunidade, eu estou falando de nós, né? Então não é uma solução para problemas individuais, mas é justamente ler os problemas individuais em chave coletiva, porque as saídas para os nossos problemas é coletivo, porque é um problema amplo que todos vivemos. Então, os princípios nos dão horizontes e nós precisamos cada vez mais, apresentando a economia de Francisco e Clara, que o nosso Papa Francisco, o querido Papa Francisco nos pede, é de chegarmos nas comunidades, nas periferias, no nosso grupo de oração, na nossa pastoral, na nossa paróquia, e fazer um grupo para começar a pensar, refletir os nossos problemas ali da comunidade e caminharmos. Imaginem uma onda em que todas as comunidades eclesiais do nosso Brasil comecem a fazer isso. A gente mudaria a economia, a gente mudaria a nossa política tão defasada e tão sofrida, e teríamos pessoas novos, cristãos e cristãs, católicos, engajados na política em favor do bem comum. Eduardo, você falou essa década, né? Para quem escuta, assim, acha que é muito tempo, mas é pouquíssimo tempo para fazer essa mudança, né, Eduardo? Agora, interessante foi que essa matéria que a gente mostrou agora, que a gente viu mesmo o envolvimento dos jovens. É necessário despertar isso nos jovens mesmo, nessa preocupação com a economia do país, com a economia do mundo, não é, Eduardo? Para a gente conseguir chegar nesse patamar de uma economia talvez aí perfeita para o futuro, né? Temos provocado, Casey, que as escolas católicas ou não católicas pudessem conhecer esse chamado que o Papa Francisco fez aos jovens, porque ele se inspira lá em São Francisco e Santa Clara, queridos santos, inspiradores pela sua coragem, radicalidade de ir ao encontro dos empobrecidos e aos problemas do meio ambiente, para que hoje nós tenhamos jovens que construam a Assis de hoje, porque Francisco, Clara e seus amigos construíram a Assis de 800 anos atrás. Como nós podemos construir hoje Assis? E Assis não é a cidadezinha lá da Itália, mas é a minha comunidade, a minha igreja, o meu bairro onde eu estou. Como a gente pode superar a fome, o individualismo, a violência, e tudo isso é povo ajudando o povo, né? Tem uma música que era muito cantada pelas comunidades eclesiais de base que falava, né? Na terra dos homens, pensada em pirâmide, os poucos de cima esmagam a base, se referindo aos mais poderosos em relação aos mais pobres. Hoje a gente pede, na terra da gente, já sem a pirâmide, que todos possam viver em fraternidade. Então, que a campanha da fraternidade que vamos viver agora seja um período que nos provoque, pela amizade social, que é o convite da igreja, a irmos construir a economia de Francisco e Clara nas nossas comunidades e superarmos esse tão preocupante cenário que é o das mudanças climáticas, o da violência, o do desemprego, da fome, e construirmos uma sociedade de fraternidade. É isso que sonha, que almeja, e que nós, juventudes da economia da articulação brasileira, estamos fazendo, e convidamos, se você jovem que está aí nos assistindo, e você também que não é jovem e quer se somar conosco, por favor, persiga lá a gente nas redes sociais, Economia de Francisco e Clara, para conosco caminhar
nesse jeito de ser igreja, povo de Deus em movimento. A mudança só depende da gente, né, Eduardo? Muito obrigada pela sua participação aqui no Pautas da Igreja. E eu já deixo o convite para você voltar, para a gente falar mais sobre isso, que é muito importante. Oh, que bom. Fico feliz, Keisi. Conte conosco e vamos juntos. Obrigada. Tchau, tchau.